Bem-vindos, meus amigos, meus irmãos, a mais um encontro da série psicológica Joana de Ângeles. Nosso grande abraço a todos que nos assistem. Nós que estamos estudando o livro Desperte e Seja Feliz. Hoje, o capítulo 29, Sobrevivência e Libertação. Conosco, Tiago e Cláudia, para nos ocuparmos desse capítulo, mais um capítulo abençoado que a Benfeitora nos apresenta, né, gente? E é um título provocante, né? Sobrevivência. A gente ouve, né? Esse termo sobrevivência, né? A gente vai para tantas coisas, né? Mas ela vai focar em algo bem específico, né? E junto com sobrevivência, ela coloca sobrevivência e libertação, né? Então, esse é o grande tema do capítulo. E eu queria, então, já trazer para a gente poder ir pensando, né? O título traz para vocês, enquanto que isso que suscitou, né? A partir da proposta dela, para a gente poder começar a refletir e aprofundar um pouquinho mais esse material da benfeitora. Posso começar? Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. Ela fala da sobrevivência sobre vários aspectos, né? Ela fala da sobrevivência da luta de um ego ainda que quer ter, né? Se apegar demais. Ela fala da sobrevivência de um corpo que não sobrevive, o corpo físico, né? Ela fala da sobrevivência dos cristãos, daqueles que estão no caminho, né, que sobrevivem ao seu ideal, né? O ideal, ele sobrevém, apesar de todas as adversidades que eles passaram, né? Então, ela vai trazendo esses vieses assim interessantes sobre a sobrevivência e nos faz refletir, de fato, então, o que é a sobrevivência, né? O que a gente vai olhar mais para frente, né? Mas o quanto, se a gente fala sobre o aspecto do ego, o quanto é necessário não sobreviver, né? Perder para poder, enfim, não sucumbir, né? E se libertar, né? Então, ela vai trazendo os aspectos eternos, dos aspectos fugidios, temporários, né? Que tanto desarmonizam as pessoas, né? Nessa busca, né? Do ter, do reter, né? Do conter, né? Então, ela vai trazendo todos esses aspectos assim que nos fazem refletir, né? Em que ponto nós estamos nessa travessia, né? Que sempre quando a gente lê a Joana de Ângeles, a gente traz para nós, né? Onde nós estamos nessa caminhada, é importante isso. Né? Eu gostei muito do título, né? E é interessante que nós podemos fazer uma espécie de uma articulação, sobreviver de que forma e nos libertarmos, ou para eu sobreviver, eu não quero me aprisionar. Já que não vou sobreviver, como posso me libertar? Essa articulação tem muito a ver com a forma como a gente agrega um valor de sentido em torno do que é a própria sobrevivência. O Carlos Pastorino, já em espírito, né, o querido amigo, ele escreveu uma obra muito interessante pela mediunidade de Valdo Franco, intitulada Impermanência e Imortalidade. Então, a ideia de o quanto nós vamos permanecer de fato vivos ou o quanto a transitoriedade é necessária do ponto de vista da articulação de uma sobrevivência maior, né? Ou um sentido outro para além daquilo que se configura o sentir e o viver existencial. A gente pode dizer, por exemplo, já puxando o fio de uma palavra muito importante para esse capítulo, que é a palavra ilusão, que inicia o texto dela, a ilusão, né? Como responsável por vários e vários sofrimentos
E é interessante a gente pensar que, de alguma maneira, a ilusão ela mora onde nós construímos as nossas verdades transitórias. Então, toda vez que a gente agrega valor, investe da nossa energia psíquica, que a gente envolve da nossa libido, a gente investe a nossa vida, em certos sentidos, e nós encontramos sofrimentos, a gente pode dizer que, de certa maneira, muitas dessas escolhas são ilusões que cultivamos por muito tempo. E aí ela, a amada mentora, vai começar a refletir sobre o que é esse agregado de experiências que muitas vezes faz com que as pessoas invistam profundamente em suas vidas, mas que não são fins em si, não são considerados meios para alguma outra coisa. Gosto de pensar, então, que tudo que não for vida verdadeira, a vida vai levar embora. E nós não vamos agregar valor. Então, tudo que não for vida, ela vai levar de alguma forma de nós, vai tirar de nós. E vai sobreviver o quê? O que permanece nesse processo, muitas vezes, são esses sofrimentos, essas dores causadas pelas ilusões. Eu acho bem interessante todas as questões que estão levantando, porque realmente o termo sobrevivência é um termo muito usado no cotidiano humano, né? Tem que sobreviver para pagar as contas, né? Cuidar dos meus filhos, como se a sobrevivência fosse essa luta e essa busca de dar conta da vida, né? E com uma condição básica, né? Então vamos, né, fazer valer por tais caminhos para que a gente possa sobreviver e tirar algum proveito dessa existência e assim por diante, né? E essa sobrevivência, né, que naquilo que tu está trazendo também, né, Tiago, nos lança para isso realmente da impermanência, né? Então, acho que a Joana está trazendo assim, o quanto a gente se perde na impermanência e a sobrevivência se torna uma forma de cárcere da nossa alma, né? Ou de ilusão, porque a gente acaba daí querendo compensar a sobrevivência da luta do mundo com gratificações e prazer, para nos dar uma certa felicidade transitória, uma pseudo-felicidade, ou pelo menos uma certa alegria, né? Ou essa sobrevivência está calcada, né, em até num certo valor, né? Não, pelos meus filhos, para mim poder comprar minha casa daqui a alguns anos, né? Então, além do sacrifício também, mas tudo isso ainda é transitório, mas se tem algum sentido maior, ainda é transitório, né? E ela fala, então, que existe uma noção de sobrevivência que é realmente a que vai ser libertadora, porque as outras são realmente noções que aprisionam, porque estão projetadas no campo do apego, da impermanência. Então, o que liberta é o que é permanente, não o impermanente. E é uma tendência nossa, por estar no corpo, e estamos anestesiados pela matéria e provocados por vários estímulos e necessidade do mundo, de ficar muito identificado com o que é transitório. O ego é transitório, o nosso papel no mundo é transitório, os bens materiais são transitórios, o lugar que a gente ocupa no mundo é transitório, ou seja, tudo é muito transitório. Mas a gente acaba identificado e pegando isso como os pontos centrais da nossa vida. E ela vai dizer, olha, eu vou dar um exemplo para vocês de como se libertar dessa ilusão. Os cristãos primitivos, né? Ou seja, por quê? Porque eles entenderam a mensagem do Cristo, o sentido maior, que a grande questão é ficar no que é impermanente. Porque se tu está comprometido com o que é impermanente, que são os valores espirituais, tu não fica apegado ou sofrendo tanto, ou criando expectativas que te frustram naquilo que é permanente. E para tu poder viver essa impermanência, tu tem que reconhecer o quê? A sobrevivência do espírito, né? Se tu realmente lança olhar para além do mundo material,
para além do mundo impermanente, então tu vai encontrar esse sentido que sustenta a nossa vida, que é, puxa, eu sou um espírito imortal, vivendo nesse momento uma fantasia necessária, vivendo na realidade material, mas o meu foco, né, o que sustenta a minha vida é realmente essa realidade espiritual da qual eu transcendo a matéria, né? Eu sobrevivo, é uma experiência transpessoal, né, que a Joana está propondo aí, né? Vamos superar a dimensão egóica e transitória, transpessoal, que é uma experiência do self, né, do espírito imortal, e viver com essa consciência do que significa essa realidade. Eu fiquei pensando na palavra sobrevivência, né? É sobreviver, né? E, assim, parece que essa sobrevivência que é trazida aí pelas questões, né? Pelo apego às questões impermanentes, as pessoas estão sobre a vida, elas não estão envolvidas na vida como elas deveriam estar, né? Que a Joana diz assim, olha, que esses cristãos primitivos desenvolviam os sentimentos nobres, refundiam a esperança no futuro e guardavam as reflexões em torno do amor eterno. Ou seja, eles viviam as experiências terrenas com lucidez. E aí sim, eu penso que esse sobreviver é baixado para o viver a vida, né? Como vocês estão trazendo, com o que a vida oferece, com o que ela oferece naquele momento, mas sempre guardando essa consciência de transitoriedade, né? E a gente já falou algumas vezes aqui em outros eventos, encontros, né? Vários encontros, que nós muitas vezes nos esquecemos que somos um espírito a caminho, né? Então, a gente, mesmo espiritistas, a gente esquece isso. Então, assim, ela nos faz lembrar novamente, olha, vocês vivem as experiências terrenas, né? Então, vão viver com lucidez. E aí ela nos traz aquela imagem, né? Que eles viviam como alunos numa escola e como hóspedes. E é essa imagem que a gente precisa viver, né? Que é difícil para aquele ego muito apegado, né? De pensar que amanhã isso tudo pode ter acabado, né? Mas tudo o que, né? Eu acho que a gente tem que pensar tudo o que, né? O que não acaba é aquilo que a gente leva na nossa malinha, né? O que a gente não pode carregar na mala, né? E realmente isso vai acabar. Então, ela nos diz lá naquele introdutório, né? Preparar-se para essa luminosa experiência inevitável, treinando o desapego e a solidariedade fraternal. Então, eu acho que esse é o grande ensinamento, né? A gente se desapegar do que não é necessário cotidianamente, né? Fazer esse exercício de se desapegar das fantasias, desapegar da fantasia de continuar aqui, desapegar de estar no controle de tudo, né? Dos nossos familiares também. É um grande desapego isso. Eu vendo esse trecho, que é uma grande síntese de construção de um sentido, é como se nós colocássemos constantemente. É interessante que, pensando na proposta cristã, no seu sentido psicológico, ela aparece sempre assim: coloca o ego em xeque, contraste o ego com outras verdades, force ele a sair do lugar em que ele se coloca constantemente, no lugar de recuo, de não querer enfrentar o mundo, de se apegar a certas verdades transitórias, como se o ego estivesse sendo macerado para descobrir alguma coisa mais profunda, e a gente sabe que é o self. Existe uma passagem muito bonita que eu vou separar aqui, eu queria mostrar para vocês, que é esse lugar de desapego e o encontro de um sentido mais profundo e essencial pela solidariedade. No filme Além da Linha Vermelha, que gira em torno do episódio de uma guerra, na Segunda Guerra Mundial, o personagem principal é um soldado que, na poética do filme, apesar de ser filme de guerra, mostra como que a alma sobrevive a isso tudo que acontece. E a alma desse soldado, em dado momento, ele está compartilhando uma história que é quando a mãe dele faleceu. E ele falou assim:
Lembro-me de minha mãe quando ela estava morrendo. Parecia toda encolhida e cinza. Perguntei se ela estava com medo. Ela apenas balançou a cabeça, sinalizando que não. Eu estava com medo de tocar a morte que vi nela. Não conseguia encontrar nada de bonito ou edificante sobre ela voltar para Deus. Ouvi pessoas falando sobre imortalidade, mas eu nunca vi isso. Eu me perguntei como seria quando eu morresse. Como seria saber que esse sopro agora seria o último que eu daria. Só espero poder encontrá-lo do mesmo jeito que ela, minha mãe, o fez, com a mesma calma. Porque aí está o que está escondido, a imortalidade que eu não tinha visto. E a cena em que ele morre, ele percebe, cercado, que ele vai perder a vida, ele paralisa, você vê o olhar dele fitando algum ponto para além, ele perde a vida, e o diretor, de uma forma sublime, mostra que quando ele morre, varado de bala, vem uma sequência de cenas da vida que ele teve com uma comunidade na Polinésia, na Melanésia, né? Com as trocas, com os afetos, com os sorrisos. Está aí a mortalidade, está aí a descoberta da alma verdadeira. Então, quando Joana traz esses elementos centrais, ela está dizendo, se você focar em relação então a ser solidário, desapegado, você vai estar desconstruindo todos os elementos dos interesses materiais que, infelizmente, ainda é um ideário poderoso que governa a psique humana. Mas a gente pode fazer mais sabendo que esse mais além, esse sobre para além do viver, nos aguarda um viver mais profundo e mais pleno. Né? Esse filme é muito filosófico, muito profundo, né? A gente pensa que é um filme de guerra, mas na verdade não é, né? É um filme que vai muito além. E aí a imagem que a benfeitora traz também é muito bonita, né? Porque ela vai começar a relatar a postura dos cristãos primitivos, né? E a atitude da forma deles lidar com a vida, né? Seja na limitação do corpo, seja na pobreza, seja no esforço, né, de testemunhar a crença deles na competição, na proposta do Cristo, a ponto de serem imolados, né, de irem para o martírio, irem com uma dignidade, com uma honradez, com uma serenidade, com uma fé que assustava quem assistia, que gerava assim espanto para aquela turba de romanos que queriam, né, o gozo do sangue, e eles iam com aquela convicção que mostrava, né, a capacidade de alguém que está realmente centrado, né, nessa dimensão da vida imortal. E ela coloca de maneira muito bonita aqui no capítulo, né, que a questão da ressurreição. Acho que tem dois pontos importantes na vida do Cristo, né, que é muito marcante para todos nós, dos vários pontos que ele nos traz, né, que a vida dele foi sempre marcada por exemplos e mensagens essenciais para a alma, mas o amor, né, que seu reino junto a nós foi de amor, o testemunho, as relações, e a mensagem dele foi sempre pautada nesse amor profundo, né, dele com o Pai e dele conosco. E esse momento final do percurso dele aqui na Terra, que é a ressurreição, que coroa a mensagem dele, justamente dando a certeza para todos nós que a morte não existe, né? E Joana diz, é um momento glorioso do seu ministério ímpar, né? Então ele diz, olha, gente, tudo isso seria em vão, que eu ensinei para vocês, se a vida perecesse e a nossa realidade fosse uma realidade, né, do corpo físico, da matéria. Mas a realidade é essa da imortalidade, né, da qual o Espiritismo se assenta, né? Não só da imortalidade, mas da possibilidade depois de poder experienciar várias vezes
a realidade material como forma de caminhar a nossa evolução. Então, realmente, essa compreensão muda tudo. Muda tudo, só que talvez a gente consiga aceitar isso, consiga entender racionalmente, mas talvez a gente não consiga compreender como os cristãos primitivos compreendiam isso, né? O nível de compreensão deles é de um tamanho que ainda é impressionante para nós. Puxa, né? Porque muitos de nós conhecemos o Espiritismo, temos contato com amigos espirituais que nos consolam, que nos orientam, tem mensagem de familiares que dizem, olha, eu estou aqui do lado de cá, me encontrei com fulano, com ciclano, né? A gente tem sonhos que relata experiências, né, espirituais, então a gente tem uma série de realidades muito ricas que sustentam essa ideia. Mas mesmo assim tem muita gente que tem medo da morte, que é inseguro, né? Que é apegado na matéria, nos bens, né? na família. E como é difícil, né, romper. E tendo essa preciosidade na nossa vida. Então, eu acho que a Joana está trazendo esse capítulo, esse tema, né, para poder dizer assim, gente, vocês não entenderam ainda o que significa isso? Isso é revolucionador. Isso transforma. Se você realmente entender e compreender, assimilar esse conhecimento, puxa, a vida é outra. Veja os cristãos primitivos, a vida é outra. Eles vão ter uma qualidade de vida, uma forma de se relacionar, dialogar com a vida de uma outra condição. E assim, mesmo assim, a Joana nos fala aqui, né, da ideia sombria da morte, né, que vem sendo construída a partir da Idade Média, né, superstições e todos aqueles rituais macabros, né, que ela vai dizendo, né, as carpideiras profissionais, aquelas que eram pagas para chorar, né, as cerimônias, tudo isso dava uma impressão de horror e desalento em referência à morte, né. Então, ela vem trazendo que, apesar desses exemplos que nós temos, né, dos cristãos, o mundo continua manipulando, né, se mobilizando para transformar a finitude em algo drástico e terrível, né? Então, assim, eu me lembrei que já tem algum tempo eu li uma reportagem e isso era em um estado, mas acredito que um estado até que bastante desenvolvido, mas não deve ser só prioridade dele, né? Que empresas estavam envolvidas na construção de um ritual de despedida, de velórios, mas como se fosse uma festa. Então, cupcakes decorados, né? Um bolo com decoração, tudo assim com pompa e circunstância, aluguel de um espaço, né? Decorações de cortinas. Então, assim, como o mundo ainda está na contramão dessa necessidade de aceitar, ou seja, acabou, né? Como o lutador que bate no tatame e diz, né? Não dá mais para mim, né? Bate assim ou bate no tatame, e aí chega, já não deu mais. Como é importante a gente aceitar e assumir que é finito, né? A cortina se fecha naquela fantasia, como o Gelson trouxe, aquela fantasia de existência. Mas as pessoas ainda, né, nesse comportamento de fazer essa despedida como uma festa, algo grandioso, e completamente apartado daquele momento de honra àquele que vivenciou aquela vida, né? De despedida, de estar naquele último minuto, lembrando, né, das aquisições, da companhia, de quanto ele, como ele passou por aquela vida, muito ainda na contramão. E aí ela diz assim, né, como você trouxe, Gelson, né, que o conhecimento da sobrevivência brinda certeza em torno da continuação da vida, né, após essa fechar a
cortina, né, carnal, e a morte passa a ser recebida com serenidade, com alegria. Ou seja, a gente vai deixando de ver a morte com essa tragicidade, né? Nós vamos vendo a morte, como ela nos lembra, como um mecanismo que facilita o renascimento no mundo espiritual e já uma programação de futuro, né? Ok, cheguei, vou me encontrar com os queridos, vou rever a minha história, minha trajetória, né? De como eu vivi aquele tempo, mas daqui a um pouco eu vou pensar, tá bom, tem trabalho aqui, vou fazer, tem trabalho para voltar, vamos voltar, né? Esse movimento incessante de progresso. Então, olhar a morte não como trágica, como um mecanismo, como facilitador, como uma ferramenta, é o que ela nos traz. De certa forma, se nós formos pensar, se sabemos que continuaremos vivos e que a transitoriedade das experiências, elas não pode ser um fim em si, mas um meio, por que nós ainda continuamos tão apaixonados, né, por certos movimentos, por certas atitudes? E isso vale para todos nós, né? De alguma forma, nós desenvolvemos um tipo de amor em relação a certas experiências e, por ser uma espécie de um amor apegado, egoísta, né, a certos hábitos, a certas atitudes, a certas expressões de posse, nós estamos falando de um lugar de afeto, de um lugar que envolve sentimento. Então, para que a gente encontre um outro sentido, para que a gente de fato compreenda que transcendendo, como disse muito bem o Gelson, né? Para que a gente ultrapasse uma dimensão de uma racionalidade que compreende intelectualmente, intelectivamente, nós precisamos sentir. E esse sentir, ela já deu a resposta no início. Quando você passa a fazer um movimento de solidariedade, você entra em contato com o outro. Você entra em contato com a comunidade, com uma instituição, né? E você passa a intercambiar experiências novas que tiram você do centro. Se você permitir esse movimento de envolvimento, esse envolvimento diferenciado. Então, o eixo é não mais em torno do seu ego, das suas necessidades. Ao estar atento e sentir a necessidade do outro, de alguma forma você se reposiciona perante a vida e passa a sentir gozos novos, os prazeres da experiência da alma num campo mais transcendente. Nesse sentido, a gente pode pensar que, se minha alma ainda percebe que ter isto ou aquilo, ter certos tipos de relacionamento, ou me comportar de certa forma em vida, mesmo eu sabendo que isso pode ser prejudicial a mim, eu preciso entender o que é esse encantamento, o que é esse apaixonamento que ainda alimento, com o qual me identifico nessas experiências. Perceba que nós podemos fazer essa avaliação sem qualquer tipo de discurso moralista. A gente olha a vida, interpreta, olha, compreende e busca novos sentidos. Então, há uma dimensão de um amor. Onde é que está o teu tesouro, né? Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração, como dizia Jesus. Então, o que nós sentimos e o que nós alimentamos e nós nos investimos revela muito dos significados e do sentido que a gente, de fato, se conecta com a vida, em uma maior profundidade e que nos captura. Joana está nos solicitando que, para além então dessas experiências que podem ser bastante importantes para ti, vamos pensar numa perspectiva de encontrar um sentido que transcenda essa condição transitória em que a gente se encontra, que a alma possa amadurecer. Eu gosto quando ela traz o contraste entre a experiência lúcida espiritual dos cristãos primitivos, né? Desses primeiros cristãos, ainda bebendo numa água, bebendo ainda numa fonte em que límpida, parece muito direta, né?
e que permitia que emergissem, surgissem subjetividades, né, bastante vinculadas aos propósitos que a mensagem cristã sempre postulou. Quando ela traz o contraste em relação ao que acontece na Idade Média, é justamente o afastamento do homem em relação às perspectivas mais profundas do espírito. Então, é interessante que tem uma obra, para quem gostar de ler sobre história cristã, há uma obra intitulada A História do Medo no Ocidente, de um historiador chamado Jean Delumet. E é interessante que ele mostra que é justamente na transição para a Idade Média que vão surgir os grandes chamados pesadelos íntimos da civilização, que tem a ver com os perigos do mar, a questão dos mortos, as trevas, a peste, as doenças, a fome, a bruxaria, o apocalipse, Satã e os agentes desse Satã. Então se configura um conjunto de representações que amedrontam o espírito. E amedrontam de tal forma que vão incutindo um medo nessas subjetividades e que cria-se um constante receio e que inviabiliza o quê? A profundidade de conexão com o outro. Então, quando Delumet traz a reflexão em torno do medo, mostra como que esse engendramento social levou a um controle social dos cristãos e que foi matando a experiência mais profunda da alma de conexão com a vida e com o transcendente, que está em si, mas também nessa busca pelo divino. Então, a ideia de que o diabo está muito perto e Deus está muito longe, para você chegar a Deus, há um conjunto de ritos, há um conjunto de práticas, há intercessões, há pessoas que mediam esse contato, a alma foi se distanciando. Então, que era uma experiência como uma água viva, cristalina, em que a alma lúcida do cristão primitivo conseguia compreender e viver a vida conectada com esses propósitos mais profundos, foi se tornando algo muito turvo, distorcido, prejudicado. Então, ela mostra esse contraste. E é muito interessante porque ela vai depois trazer os elementos de tentar de reconstrução dessa maneira de uma subjetividade que resgata essa limpidez e essa qualidade experiencial que foi perdida por muito tempo na história cristã. Eu acho que, de uma certa maneira, os cristãos, meus cristãos, realmente conseguiram, né, assimilar a mensagem do Cristo já numa maturidade espiritual mais avançada, né? E foram mais ou menos assim, junto com o Cristo, né? Os que mostraram o legado dele pelo próprio exemplo, né? Do martírio, do, do, do processo todo de resistir às perseguições, né? E aí o êxtase que eles conseguiam ter, a exaltação espiritual diante das provações que eram impostas a eles, né? Mas a grande maioria de nós ainda vive esse lugar da infantilidade espiritual. E mesmo que a gente acredite nisso, parece que a gente não quer abrir mão do pirulito, do brinquedinho, que é o apego sensório, da gratificação imediata das sensações que a matéria nos coloca, né? E aí toda esse movimento da vida, essa dialética da vida, que às vezes vem movimentos que apontam em uma direção, por uma renascença, né, que contrapõe a Idade Média, e momentos de sombra cultural, de valores que às vezes emergem, né, desses processos que representam ainda essa imaturidade nossa, né? Então, e aí a ajuda fala assim, né, que não tem problema, né? Ora, a gente está ainda cultuando esses apegos, né, como a Cláudia listou ali vários tipos de rituais e procedimentos que a gente faz, né? A gente barganha também com a divindade, a própria igreja, né, vem de céus, né? E aí tu vê que a vida espiritual está atrelada ao meu poder aqui na Terra, né? É uma contradição, né? Eu tenho dinheiro para comprar o céu, então
Então, a gente vai realmente distorcendo e deturpando essa proposta imortalista em cima de uma pseudo-segurança por não fazer o trabalho conosco mesmo. Que a grande questão é isso, a gente não quer ter o esforço de realmente fazer valer o que significa dar conta dessa realidade, mesmo que ela seja libertadora. Mas Joana fala, não, mas a vida continua, né? E na medida que nós vamos experienciando de um jeito ou de outro essa noção de imortalidade, e a gente vê o quanto o Espiritismo colabora em muito para trazer uma noção muito favorável a todos nós. Então, a gente vê na cultura brasileira, né? Mesmo que muitos não sejam espíritas e são crentes de outra crença, ou não são muito religiosos, mas a ideia de espírito, de mediunidade, de imortalidade, se torna uma coisa mais natural, né? As pessoas, não, eu tive um sonho, acho que espiritual, a pessoa não é muito crente, né? Ou mesmo sendo católica, eu quero ir lá ter uma mensagem do meu pai, que já desencarnou, mas vai continuar católica. Então, acho que o Espiritismo deu uma grande contribuição para que essa realidade possa ir se tornando cada vez mais natural e aos pouquinhos sendo assimilada dentro de nós. E aí, quando o Tiago fala da questão do outro, do relacionamento, né? Então ela fala que esse desprendimento, essa elevação que a sobrevivência vai promovendo tem que ser treinada. Né? Então, realmente é uma coisa que tem que ser conquistada. A gente tem uma certa consciência na cabeça, tem que trazer para o coração. A gente tem que realmente tomar consciência em vários âmbitos da nossa vida do que representa essa imortalidade. Né? E aí, aos pouquinhos, né, desmanchando essas ilusões infantis. Não, eu não vou mais vencer a morte, eu vejo com uma naturalidade, eu me conforto mais na presença das orações e no vínculo que eu tenho com os benfeitores. Então, a gente vai, de uma certa maneira, agregando e treinando que a nossa mente, diz a benfeitor, vai se adaptando, né? E vai acenando para essa realidade, desse momento feliz, como ela fala, né? desse encontro que é se desvencilhar dos pesados fardos da matéria e se libertar desse jugo que é cada encarnação que a gente vive. Então, ela vai falando que tem um processo que vai se dando ao longo da nossa existência, mas que pode ser treinado, que deve ser treinado por nós. É interessante, né? Porque quando vocês estavam comentando, eu fiquei pensando assim, o quanto esse reino de Deus está pouco vivido, né, dentro das pessoas. Então, assim, no capítulo anterior, eu fui olhar, ela fala desses mecanismos de evolução, né, de todas essas dificuldades que a pessoa vem atravessando, para que a pessoa possa, enfim, encontrar esse reino de Deus dentro dela, se conectar com isso, né? E nesse início de capítulo, ela nos traz o exemplo dos cristãos, né? E fiquei pensando o quanto eles já tinham o reino de Deus dentro deles, né? E era fácil para eles, né? Pela caminhada, pela herança espiritual deles, né? Adquirida pela moralidade. Não foi por acaso que eles estavam, né? Junto ao Cristo e vivenciando, né? Tudo aquilo não foi por acaso, né? Que eles se entregaram, né? Entregaram o seu corpo, mas a alma não, porque eles já tinham esse reino de Deus bem conectado dentro deles, né? Então, eu acho que a benfeitora vem nos lembrando, né, da necessidade da gente se reconectar com esse reino de Deus. Não por acaso, o livro é Desperte, Seja Feliz, né?
nós já falamos, né, ela trouxe lá no capítulo anterior o que era a felicidade, né, é viver sem restrição, né, essa felicidade plena, né, o caminho dessa plenitude. Então, assim, eu acho que ela vem nos lembrando de como nos conectarmos com esse reino de Deus. E aí ela nos traz aí, como sempre, ela nos traz as instruções, né? Que a gente sempre pede um manual de instrução, né? Um passo a passo. Aí ela diz: viva cada ser com elevação e desprendimento, treinando a libertação e adaptando-se mentalmente. Aguarde a hora feliz do retorno à pátria de onde veio para a breve aprendizagem terrestre. Então ela diz: vai vivendo cada dia, né, com elevação, com desprendimento, né, e se libertando então e se adaptando, né, tanto para o retorno à vida de encarnado, quanto para o retorno à pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, se desprendendo, se desligando daquilo que não é necessário. Então, é como o Gelson trouxe, esse treinamento cotidiano tão importante para nós, né? Para que a gente possa ir se preparando para esse desfecho, como o Tiago trouxe dessa mãezinha, né, do soldado que pareceu preparada, entregue, disponível, né, aquela entrega. E muitos que partiram, a gente pode também observar isso, essa entrega, essa passividade, né, esse afrouxamento da vida, dos laços da vida, porque já antevê outros laços. É muito bonito, né, que a gente possa chegar lá na frente e não recear a morte mesmo, entregar-se a esse momento, né, que se aproxima. Eu me recordo de uma querida amiga com quem eu trabalhei na Federação Espírita Brasileira, ela é de Minas Gerais, e ela teve o contato com várias famílias de pessoas que foram importantes no movimento espírita brasileiro. E uma história que ela conta é que o dia em que Herculano Pires desencarnou, vivia-se um tempo em que era difícil a ligação telefônica. Então, para você comunicar algum fato a alguém, demorava às vezes. E aí se relata que ele, numa casa espírita de pessoas que ele conhecia, ele se manifestou e ele comunicou no mesmo dia: amigos, aqui é o amigo Herculano. Vim comunicar a vocês que eu desencarnei, mas vai ficar tudo bem e a gente vai voltar a se encontrar em breve. Então, esse treino e que revela a capacidade da alma neste momento, que é um momento de crise, quando desencarna, dá o tom da maneira como nós vivemos as nossas vidas. Talvez a fotografia mais precisa desse processo, que é, né, o desligamento do corpo, ele envolve também a perturbação com que a alma consegue se adaptar com maior ou menor facilidade, estando mais ou menos lúcida, revela como nós vivemos os nossos dias. Em uma síntese, né, que está lá no livro Cartas e Crônicas, que é um texto conhecido de Gilberto de Campos, né, O Treino para a Morte. Perceba como são singelas as orientações que ele passa. Eu peguei aqui, pareceu uma síntese interessante. Comece a renovação dos seus costumes pela forma como você se alimenta. Olha isso. Substâncias diversas que a sociedade consome, natureza psicoativa, a maneira como você vivencia o seu sexo, em desequilíbrio ou em harmonia, o apego que você tem ao dinheiro e a dificuldade de doar as coisas. Quantas vezes somos, né, surpreendidos assim, eu vou fazer uma limpa no meu guarda-roupa. Parece algo simples, né? Aí você pega um monte de coisa, coloca assim e fala, bom, agora comece. Mas se eu precisar desse casaco, eu posso querer em Gramado, né? Eu vou em Gramado. Não, deixa. Mas eu tenho outro. Mas eu posso precisar do segundo porque se chover. Sempre se tirar uma desculpa para que muita coisa que não vai ser usada permaneça dentro do armário. Mas isso é uma atitude que parece que envolve várias maneiras com que a gente vai se apropriando de coisas e ela se apropriando da gente. Humberto também fala assim, cuidado com o apego afetivo com a família, porque o teu companheiro ou sua companheira e seus filhos,
eles também são espíritos e que poderão um dia partirem. Então é importante trabalhar essa dimensão emocional da sua relação com eles. Se você tem um tesouro da fé religiosa, viva de acordo com esses preceitos que você abraça. Oxe, o mais difícil é esse. Faça o bem que você puder, sem preocupação de satisfazer a todos. Quantas não são as histórias de pessoas que desejam se envolver em trabalhos e, quando se envolvem, se magoam, ou são destratadas e desistem, né? Trabalhe sempre. Ajude-se através do leal cumprimento de seus deveres. Essa personagem da mãe que morre com calma é aquela representação que o Divaldo fala sobre a consciência que está em paz consigo mesma diante da vida que viveu. Então, esse treinamento ele tem que ser algo que nós de fato investamos para que a gente possa de fato ressignificar a vida a partir daquilo que nós consideramos como mais importante e sagrado para nós como espíritas. É difícil, mas a gente precisa de verdade fazer esse teste, porque é a nossa consciência em desenvolvimento, é a nossa capacidade de a gente, né, amadurecer, vivermos melhor e aguardarmos, porque a gente pode ir embora daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a 20, 40 anos, a gente não sabe. E essa transição pode nos pegar de sobreaviso. Qual vai ser a nossa reação diante dessa situação? De uma situação que nós não controlamos, né? Isso está bem sintetizado, né, Tiago? Quando a benfeitora escreve aqui: deve recear a morte quem se encarcera nas paixões inferiores, aquele que se escraviza nos apetites insaciáveis, o ser que se agarra às manifestações do corpo transitório. E aí entra tudo isso que tu falaste: a comida, o sexo, os bens materiais, ou mesmo o apego à presença física do familiar, né? Então, essas paixões que encarceram, né? Que dão do ego, né? De ter isso como uma afirmação de si mesmo, né? O ego, então, na verdade, a libertação pela sobrevivência, né, do espírito, de uma certa maneira, representa essa morte da perspectiva egóica. A perspectiva egóica é transitória. O ego é uma fachada, né, que se estabelece como esse lugar que a gente está vivendo, né, criando uma identidade que está em trânsito também, né? Que a realidade do espírito é muito maior do que do ego. E o ego quer ter o centro do processo. Ele acha que é toda a totalidade. O ego não é a totalidade psíquica e nem é o centro. São duas coisas que a gente custa a reconhecer, né? Enquanto ego. A gente não é o centro, não tem o controle e não determina tudo e não é a totalidade da realidade. A totalidade é a psique como um todo. E o centro é realmente essa dimensão maior do espírito, na sua dimensão ética, consciencial, que está ali autorregulando e movimentando outras forças para além do ego, né? Então, o ego ele tende a restringir muito e é o que realmente, então, essa morte relativa do ego, não é a morte de não ver mais ego, mas de realmente relativizar o lugar do ego, é importante, né? Porque o apego é um elemento muito presente nesse jogo ilusório que a gente cria e que impede a gente de poder viver a vida de maneira mais plena, mais verdadeira. O apego, para mim, é um dos elementos essenciais desse jogo de ilusão. E ela nos vai falando, né, que o reencontro com os seres queridos constituirá o verdadeiro prêmio à confiança em Deus e à entrega ao bem. Então, a partir disso que nós vimos tecendo, né, o treino, o desapego, né, de todas essas circunstâncias que
que vocês já lembraram, isso vai fazendo com que a gente vá se preparando, inclusive, para reencontrar-se, né, com aqueles que se foram, porque nós sabemos que o nosso desequilíbrio nos afasta desse encontro, né, desse reencontro, né? Então, o quanto a gente precisa realmente fazendo esse trabalho interno de desapego e de confiança. Ela diz assim, olha, constituirá o verdadeiro prêmio a confiança em Deus e a entrega ao bem. O quanto nós confiarmos nesse nosso Pai, né, nos entregarmos ao movimento, né, da vida, né, e trabalharmos a serviço, né, do bem, sermos o melhor que pudermos instrumento, né? Nós sabemos que nós somos co-criadores, nós podemos trabalhar juntos, né? Guardadas as proporções, né? Mas nós podemos ir caminhando juntos e trabalhando. Quanto mais a gente tiver nesse caminho, nessa sintonia, mais rápido a gente vai se encontrar com aqueles que foram. E aí ela diz, a saudade, então, passadas as angústias, a gente sabe que o luto, primeiro vem essa saudade doída, né? Depois a seguir a gente começa a conseguir lembrar do familiar com carinho, com risadas, né? Relembrando as passagens. Aí a gente se reencontra com eles. Então, o quanto é importante a gente ir realmente treinando esse desapego, esse desprendimento, né? Essa adaptação mental que ela diz, né? Somos um espírito num corpo físico que vai um dia chegar ao fim. Essa adaptação de quem nós somos de fato, né? E aí ela vai dizendo, guarda-te nessa confiança do reencontro com os teus familiares queridos e trabalha por ele. Trabalha, então, pelo reencontro dessa família espiritual, mas a gente trabalha no hoje, no agora, né? E tem mais uma circunstância dos familiares, né? Vocês falaram desse desapego, né? Físico, mas eu fico pensando também naquelas pessoas que ficam vivendo a vida dos familiares, né? Vivendo a vida dos filhos, né? Não deixando que eles sigam o caminho deles. É lógico que os pais sempre têm que estar, né? Eu estou aqui para auxiliar, mas não para viver a vida deles, né? Eles têm que viver a vida deles, o caminho, aquilo que eles se foram destinados antes de chegarem aqui. Então, são muitas facetas de desapego, né? Que a gente precisa ir vivenciando para que a gente possa chegar como essa senhorinha, né? Em paz, né? Tranquila, né? Dever cumprido, né? Em paz. Eu não sei se vocês conhecem a história de como que Darcy Ribeiro faleceu. Ele recebeu a extrema-unção do Leonardo Boff. E no diálogo que eles tiveram, Darcy não acreditava em Deus. E ele, naquele instante, percebendo que estava se aproximando um momento difícil pela fragilidade física que ele se encontrava, apesar da lucidez mental, ele dizia, eu queria tanto que fosse verdade isso que você fala, Leonardo. Isso que você diz desse outro mundo, de que eu vou encontrar com Deus de alguma forma. Eu gostaria muito de poder acreditar nisso, mas eu não tenho essa fé. E eu queria que fosse verdade. E é bonito, gente, porque o Leonardo Boff vai dizer a ele assim, que você dedicou sua vida como um ato de amor aos famintos, às crianças abandonadas, aos índios marginalizados, aos negros, às mulheres oprimidas, e que o que você fez vai levar você a um reino, vai levar você em contato com essa eternidade, com esse divino. E que ele não tivesse medo. E que a vida dele gera um testemunho de que, apesar dele não acreditar, a alma dele estava, assim, em conexão com algo que ele até aquele momento não conseguia compreender. Então, eu acho muito importante a gente entender que a maneira como a gente vive a vida, a intensidade da vida, o sabor da vida, sabe? Como a gente constrói uma identidade transitória nessa encarnação, mas a serviço de uma coisa mais profunda, que é a alma, esse, essa, essa centelha ainda tão imponderável, incompreensível na sua essência, mas que vai se expressando por meio, né, de cada encarnação em encarnação, para que a gente possa chegar a um lugar
que é de contato com o que é mais profundo, aquilo que é mais verdadeiro, e que a gente pudesse sempre alimentar isso, de que vale a pena viver a vida, vale a pena sentir a vida. O texto, quando fala sobre essa dificuldade, muitas vezes, das almas enlutadas de conseguirem prosseguir diante da despedida do ente querido que foi, da família que foi, a Joana, ela traz essa ideia de que a sobrevivência é um ponto central para a compreensão do sentido último da existência, das nossas transitoriedades, rumo a essa imortalidade, né, rumo a esse lugar do infinito do nosso processo evolutivo. Eu sempre pensei assim, daqueles que eu amei e que foram embora, eu sempre pensei, será que chorar faz parte? Faz parte. Doer faz parte? Faz parte. Ter dificuldades, cada um a seu ponto de lidar com isso, faz parte. Mas e aí? O que fazer com isso, né? Então eu fiquei pensando, eu quero chegar lá, sabendo que sei, sou espírito, eu quero chegar lá e dizer assim, olha, depois que você foi embora, a vida se tornou cinza. Eu não dei conta. Foi muito difícil. A vida se apagou, eu não dei conta da tristeza, ela se agasalhou no meu coração de tal forma que eu não soube mais o que fazer. Ou eu chorei muito, eu cuidei de mim, teve dias muito ásperos, dias cinzas, mas eu encontrei caminhos de renovação. E eu tenho muita coisa especial para contar que aconteceu. Das pessoas que conheci, dos livros que li, das almas com quem eu estive, que eu amei, e que tudo isso valeu a pena para poder agora chegar, reencontrar vocês e contar de que a vida vale a pena. E é interessante que a vida a vida ela é organizada de maneira tão bonita, né? Porque a gente tem a mediunidade, que é uma experiência de convívio com os mortos, então a mediunidade já é um alento também. Então a gente tem experiências em vida. Ela compara o agricultor que vê a semente morrer para que a brote, né, e frutifique depois, e ninguém fica triste quando a semente é sepultada no solo para depois ser transformada, né? E a gente tem tudo, então, e se a gente for ser criterioso em relação à nossa vida, a gente vê que a todo momento a gente está morrendo e renascendo. A gente morre em infância para vir adolescente, morre adolescente para vir um adulto, e assim vai. As crises que a gente passa, mortes psicológicas, mortes de luta que a gente faz porque é uma separação, ou um emprego que vai embora, um projeto de vida que é mudado, vou mudar de endereço, vou para outro país. Quer dizer, a morte está sempre presente como um convite para uma nova vida, né? E todo dia a gente morre um pouquinho também, a gente dorme, né? A gente dorme e morremos para ter essa experiência, né, de desdobramento e retomar a vida. Então a vida está dizendo para nós que a morte não é essa dor, essa limitação, essa estraga prazer, que a morte é a transição para uma realidade maior e que pode ser muito, muito melhor do que a gente vive agora, né? Mas ainda a gente não conseguiu compreender totalmente, né, o significado da morte na nossa vida. Eu acho que a palavra que está me soando muito forte aqui é amar. Se a gente ama, a gente deixa ir. Né? O texto é sobrevivência e libertação. Então, é a gente se libertar desses apegos, né, desnecessários, desse egoísmo doentio de reter e libertar. Né? Quando a gente liberta aquele que a gente ama, né, trazendo assim para o finalzinho, quando ela nos fala das angústias da saudade, quando a gente liberta ele, diz, eu deixo, né, não numa potência, mas assim, eu liberto você dessa necessidade de estar preso ainda a esse casulo que não te contém mais, né?
eu liberto você. Vá quando puder, quando quiser, quando chegar a tua hora. É um ato de beleza, de emoção, né? Por mais doloroso que seja, né? Todos nós já vivemos isso, mas por mais doloroso, é um ato de amor inestimável. E eu acho que esse amor inestimável revela esse amor, esse reino de Deus dentro de nós, essa conexão, né? E é isso, né? A gente precisa também deixar aí. Com certeza. E a gente está finalizando aqui o nosso estudo de hoje, né? E já fica o convite, então, para a belíssima mensagem, que é o último capítulo, que é sobre o Natal de Amor. Então, acho que a Cláudia está bem em sintonia com o movimento da prefeitura, que vai falar realmente sobre o Natal e onde a ênfase é o amor. Então, nós temos ainda um último capítulo para ser trabalhado, né? E a gente, então, convida a todos a continuar conosco para fechar, né, o livro Desperte e Seja Feliz, para depois dar continuidade às demais obras da benfeitora. Nosso obrigado ao Tiago, à Cláudia, a todos vocês que nos acompanham, nosso carinho, e que Jesus nos abençoe a todos nessa caminhada em prol da nossa iluminação. Até o próximo encontro, então.